A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração, que está no livro de aos Hebreus, capítulo de número 5, versículo de número 9, que diz: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. De quem o escritor aos Hebreus está falando? Ele está falando de Jesus. No versículo de número 8, percebemos que ele está falando do Filho, o Filho de Deus, Jesus. E o escritor aos Hebreus diz: E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Sendo Cristo consumado, sendo ele morto ali na cruz do Calvário, ele veio ser a causa de eterna salvação. A salvação só há em Jesus. Mas perceba que na última parte do versículo, o escritor diz que a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Essa parte aqui é muito tremenda, porque Cristo veio ser a causa de eterna salvação a todos, porém, a todos que lhe obedecem. Porque muitas pessoas dizem: não, eu creio em Jesus, mas não basta crer, é preciso obedecer. Porque crer também o diabo crê, mas não obedece. Então você precisa crer em Jesus e obedecê-lo. Caso contrário, não tem como o homem ser salvo estando em desobediência à palavra de Deus. Então é preciso obedecê-lo. Por isso que o escritor aos Hebreus diz: sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então é preciso obedecer. E como que você obedece? Por exemplo, uma lei de trânsito de um determinado país. Se você não conhecer a lei de trânsito daquele país, você não vai ter como obedecer, porque você não tem conhecimento das leis daquele país, seja de trânsito ou lei civil. Você não tem conhecimento, então você não vai obedecer, porque você não conhece, você não sabe. De repente você comete uma infração, o policial, a autoridade policial diz: olha, você fez errado ali. Você diz: ah, eu não sabia. Só que o fato de você não conhecer, não saber, não vai te isentar de uma multa, não vai te isentar de sofrer as punições. Então, perceba que alguém diz: ah, eu não conheço a palavra de Deus, então Deus não vai me julgar por isso. O fato de você não conhecer a palavra de Deus, mas transgredi-la, não vai te isentar de culpa. Então você precisa, primeiro, conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Como diz no livro de João, capítulo 5, versículo 39, examinai, pois, as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Então você precisa examinar, conhecer a palavra para ver o que Cristo exige para ser salvo. O que Cristo ensina para que você venha a ser salvo. Você vai conhecendo a palavra, você vai estudando a Bíblia Sagrada, né? Você vai lendo a palavra de Deus e você vai, então, tendo conhecimento daquilo que Cristo exige e daquilo que Cristo não exige para ser salvo. Então, é preciso você conhecer a palavra. Após conhecer, você praticar o que nela está escrito. Existem muitas coisas que a Bíblia condena. Quais são? Você tem esse conhecimento? Né? Pessoa que por exemplo, Paulo cita as obras da carne, pessoas que andam irado, pessoas que xingam, pessoas que adulteram, que fornicam, vivem na prática da imoralidade, pessoas que pecam contra o seu corpo, o seu próprio corpo. Então são tantos pecados e delitos que a Bíblia ensina e às vezes você não sabe. Você precisa ter esse conhecimento para você se desviar desses pecados que pode te levar para o inferno. A partir do momento que você conheceu qual é a conduta correta,
você vai procurar viver uma conduta correta segundo a Bíblia nos ensina. Então, é muito importante você conhecer. Aí você diz, mas pregador, como que eu vou viver tudo isso que o senhor está pregando? Eu pratico tantas coisas erradas na minha vida. Como que eu vou conseguir viver essas regras, ou esses mandamentos, esses ensinamentos de Cristo? Você vai conseguir viver esses mandamentos de Cristo, viver o que a palavra ensina, a partir do momento que você aceitar a Jesus como seu Salvador e começar a se relacionar com Ele. À medida que você começa a se relacionar com Cristo, através da oração, através da leitura da palavra, através de estar na igreja, adorando a Deus, cultuando a Deus, tendo comunhão com os irmãos, ouvindo os ensinamentos que na igreja é passada pelo obreiro, pelo pastor da igreja. Aí você vai, através da oração, da leitura da palavra, você vai adquirindo conhecimento e o próprio Deus, ele vai te dar capacidade para você vencer os pecados que hoje você não consegue vencer. O próprio Deus vai te capacitar para que você possa viver a sua palavra, você obedecer a sua palavra. Deus vai te libertar daquilo que hoje você não consegue ser liberto. Você diz, eu não consigo parar de falar palavrão, não consigo parar de mentir, eu não consigo parar de fazer muitas coisas erradas na minha vida. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, começa a ter um relacionamento com Ele através da oração, da leitura da palavra e estar na igreja, ouvindo a sua palavra, você vai adquirindo graça, poder do céu para viver aquilo que Deus fala na sua palavra. Então, procure conhecer a palavra e obedecê-la, porque a salvação só vem por meio de Jesus Cristo através de uma vida de obediência à sua palavra. Que você possa tomar uma decisão hoje em servir a Deus, em não só crer, porque às vezes a gente diz, olha, Jesus te ama. A pessoa diz, eu já sei que Ele me ama. Você crê em Jesus? Claro que eu creio, mas não obedece. Então, crer não é o suficiente para ser salvo. É preciso crer na palavra e obedecê-la para ser salvo. Que Deus te abençoe e você possa aceitar a Jesus de todo o teu coração, antes que você parta dessa vida sem Jesus. Que você possa viver para Ele aqui, para que você possa se encontrar com Ele lá. Um grande abraço, em nome de Jesus.